Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai ver a tabela periódica, tá? Entender algumas coisinhas da tabela, para eu explicar uma parte e depois num outro vídeo eu vou explicar o porquê que a tabela é desse jeito, porquê que ela tem essas cores, porquê que ela foi feita dessa forma, nessa ordem, tá? Então, como eu falei, eu não sou muito boa em gravar vídeos, né? Mas vamos nessa. Esse número aqui de cima, peraí. Esse número, cadê? Aqui. Esse número aqui de cima da tabela periódica é a massa do meu átomo, certo? Esse número aqui, ó, é o número atômico. Lembra que número atômico é a mesma coisa que o quê? Prótons. Certo? E na tabela periódica, a mesma quantidade de prótons vai ser a de elétrons. Então, se ele tem 25 prótons, ele vai ter 25 elétrons. Tá vendo essa distribuição aqui do lado? Isso daqui é a distribuição eletrônica. Lembra no outro vídeo que eu falei que o elétron, que o átomo pode ter até 7 camadas? Então, esse daqui, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, olha lá, e cada camada com uma quantidade de elétron, tá? Por isso que tem aquela distribuição que eu passei naquele vídeo lá de Linus Pauling, tá? Então, ali, ó, na camada aqui, ó, na primeira camada ele tem 2, na outra ele tem 8, na outra ele tem 13, na outra ele tem 2. Se eu for fazer essa distribuição lá daquela de Linus Pauling, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, aqui deu 6 mais 2 aqui, 10, 12. 3p6, 4s2. Então, aqui deu 20, certo? 3d, quanto que deu aqui? Era 25, certo? Então, eu preciso aqui de 5, porque o d, lembra que o d, ele comporta até 10. Então, ó, 6, mais 2, 10, mais 6, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Olha lá, eu cheguei no 25, através da minha distribuição eletrônica aqui, certo? E para mim pôr nas camadas, como que fica? Então, na camada 1, eu tenho quantos elétrons? 2. Então, a camada 1, ele tem 2 elétrons. Na camada 2, ó, camada 2, ele vai ter quanto? 6 mais 2, 8. Na camada 3, ele vai ter quanto? Olha lá, 6, 7, 8, mais 5, 13. E na camada 4, ele vai ter o quê? 2 elétrons ali, ó. Tá vendo a distribuição? Olha lá, 2, 8, 13, 2, olha lá. 2, 8, 13 e 2, certo? Então, lembrando aqui a tabela periódica, esse número aqui de cima é a massa do meu átomo, esse número aqui é o meu número atômico, ou seja, o número, não tá focado, o número de prótons, esse aqui do lado é a minha distribuição eletrônica, ou seja, a quantidade de elétrons. Esse aqui no meio é o símbolo do meu elemento químico, aqui embaixo o nome. Esse símbolozinho aqui do lado tá falando que a gente encontra esse elemento químico na natureza no estado sólido, tá? Igual aqui, ó, o hidrogênio a gente encontra no estado gasoso. Cadê o mercúrio? Deixa eu achar. Aqui, ó, o bromo a gente encontra no estado líquido, tá? Olha lá, gasoso, líquido, sólido.